Alegre, 15 de dezembro de 2021. Hoje é a vez de falar sobre Henry Ford. Mas a vida deste personagem fascinante não cabe em um único vídeo. Por isso, vou dividi-la em 3. Hoje virá a primeira parte. É bem provável que, mesmo que Henry Ford não tivesse existido, nós estaríamos andando de automóvel do mesmo jeito neste início de século XXI. Mas a história do automóvel e a própria história do século XX teriam sido bem diferentes. Henry Ford foi uma das grandes personalidades do século XX. Filho de camponeses da região de Dearborn, Ford nasceu em 1863 e foi um dos tantos que foram mordidos pela mosca azul das nascentes experiências com a motorização de carruagens que brotavam como cogumelos na Europa e nos Estados Unidos. Seu primeiro carro ele construiu em casa, em Detroit, e ficou pronto em 1886. Trabalhava em um barracão no quintal, à noite, enquanto sua mulher, Clara, lhe fazia companhia bordando. Contam que, quando este carro ficou pronto, ele percebeu que não passava pela porta e teve que abrir um rombo na parede para tirá-lo de lá. Puro folclore, talvez. Se isso de fato aconteceu, aconteceu muito antes de o carro ficar pronto, porque Henry fez várias experiências durante as madrugadas antes de achar que seu carro estava suficientemente bom para ser apresentado à luz do dia. A primeira experiência ocorreu numa chuvosa madrugada de abril de 1892. E Ford voltou horas depois, exultante, mas empurrando o carro. Eis-me, enfim, com um carro mecânico que caminha, disse ele a Clara. Seriam necessários ainda quase 4 anos para que ele o considerasse pronto para ser mostrado à luz do dia. Nesta época, Ford trabalhava na companhia Edison e, depois de várias experiências, passou a usar o carro, despertando interesse de muitas pessoas, mesmo que voltar para casa empurrando o carro tenha se tornado bastante comum, já que eram muitos os problemas a serem resolvidos. Os jornais da cidade passaram a discutir as possibilidades daquela invenção. Seria aquilo apenas um divertimento ou seria uma nova etapa do progresso?
Poucos homens de negócios, entretanto, encararam aquilo como algo que devesse ser levado em conta sob o ponto de vista comercial. Nem mesmo quando Henry vendeu seu carro por $200 e construiu um novo, mais leve, mais rápido e mais silencioso. Por outro lado, eram cada vez mais constantes as notícias sobre outros construtores de carros no mundo todo. E Ford foi construindo várias viaturas e aperfeiçoando-as e vendendo-as. Henry Ford tinha carreira garantida na companhia Edison Illuminating. Ofereceram-lhe o lugar de diretor-chefe desde que ele abandonasse aquelas experiências malucas. A companhia Edison tinha convicção de que a eletricidade seria a força do futuro. Ele preferiu demitir-se e dedicar-se em tempo integral às suas experiências, pois surgira um grupo de entusiastas disposto a investir no negócio. Assim, em 1901, foi fundada a Henry Ford Company, da qual ele detinha apenas 1/6 das ações e o cargo de engenheiro-chefe. Durou só 3 meses, porque Ford insistia na ideia do carro barato, com grandes volumes de produção, e os sócios queriam pequenas produções com altas margens de lucro por unidade, o que exigiria menores investimentos e daria retorno a mais curto prazo. Por ironia do destino, esta empresa, que prosseguiu sem Ford, mudou de nome e passou a denominar-se Cadillac, em homenagem ao fundador de Detroit. Anos depois, foi incorporada pela General Motors e virou sua divisão de carros de luxo. O primeiro Cadillac nada mais era do que o Ford A com acabamento e motor de luxo. Naqueles tempos, as bicicletas estavam em grande voga e eram o meio de transporte individual barato mais promissor. Calculava-se que existiam nos Estados Unidos mais de 10 milhões de bicicletas. E Henry Ford usava isto como exemplo do que deveria acontecer com os carros sem cavalos. Ninguém lhe dava ouvidos, é claro, mas ele acreditava piamente nisto e seguiu em frente com a sua ideia, que era um pouco diferente das dos demais construtores de carros espalhados pelo mundo. Ford sonhava em popularizar o automóvel, projetar um modelo simples e eficiente que pudesse ser fabricado em grande quantidade
e servir de transporte básico para todos. Enquanto a maioria, se não todos, imaginavam fabricar carros sob encomenda para ricos, preocupando-se com o carro em si, ele se preocupava basicamente com a maneira de fabricá-los. O projeto de seus carros tinha sempre esta preocupação. Qualquer solução encontrada, qualquer peça imaginada, só era adotada se fosse possível produzi-la em grande quantidade, mesmo que em detrimento do carro em si próprio. Entretanto, ele sabia que havia uma etapa inicial a ser vencida: convencer o público de que seus carros eram bons e, para isso, tomou as bicicletas como exemplo mais uma vez. O que ele fez? Assista o próximo capítulo e você verá. Até lá!